Muy buenas noches a todos, sean bienvenidos. El doctor Bassi está hoy con nosotros. Bienvenidos al programa Energía Positiva, que es un programa creado para aportar ideas positivas que calman la mente y nos ayudan a superar la crisis y a tomar mejores decisiones. Hoy vamos a entrevistar al doctor Enrique Bassi, que es mestre y especialista en ortodoncia. Es autor de algunos libros como El secreto por trás da sonrisa y del libro que es el tema de la live de hoy, que es Lições en medio de pandemia o lecciones durante la pandemia. Bienvenido, doctor Bassi, a esta entrevista. Gracias. Muchas gracias por participar. Gracias. Gracias, Moacir, por la invitación. Sí, estoy muy contento en participar de este evento, de este tipo de modalidad de entrevista diferente para nosotros. Pero yo estoy seguro que vamos aquí demostrar un poquito de nuestro conocimiento que fue logrado a lo largo de los meses atrás, investigando un poco de la pandemia, o pandemia, ¿no? Eso, está bien, está bien. Doctor Bassi, bueno, aprovechando su experiencia, sabemos hoy que algunos países ya están regresando a la vida normal, de una manera, unos más rápido, unos más lento, ¿no? De una manera que se cree seguro. Brasil ya está entrando en esto, ¿no? Si Brasil continúa con este distanciamiento social en algunas ciudades y estados, São Paulo está regresando a lo que se dice la nueva normalidad, más vemos en las curvas de crecimiento que hay una curva ascendente todavía, ¿no? Exacto. ¿Cómo usted ve esta nueva acción del gobierno en esto? ¿Será que vamos a conseguir suspender la proliferación del virus o vamos a regresar? Esta é uma pergunta muito complexa, sim, porque estão involucrados aí várias situações. A primeira é a participação da população no alejamento, né, afastamento social. Se as pessoas estão participando ou simplesmente ignoram a presença da enfermidade. Doutora Sandra, que tal? Seguimos então com as atitudes do governo, ou seja, se o governo tem o que mais eles necessitam mais é a afinidade entre as gestões, se eles estão se entendendo bem. Ou seja, por exemplo, em São Paulo temos um governo estadual que habla sobre o confinamento, sobre as atitudes de afastamento social e tudo mais. Por outro lado, há cidades que ignoram a situação da pandemia. Então, há um conflito político-social que logo traz às pessoas uma situação muito ambígua. Ou seja, eu não sei se vou confiar, se vou escutar o governo estadual, o governo municipal de minha cidade e tudo mais. Então, é muito complexo, principalmente para as pessoas que dependem de seu trabalho, que dependem dos transportes públicos, que dependem de muitas coisas que estão relacionadas ao convívio social. Eu vejo que em algum tempo, como Ribeirão Preto, minha cidade, eu vou dar um exemplo. Hasta ayer, nós estávamos livres não totalmente livres, mas estávamos trabalhando com afastamento social. Hoje foi instituído que não existe mais a liberdade de comércio, estão cerrados. Volvemos uma fase da pandemia em minha cidade. Então, por quê? Porque as pessoas estavam nas calles. Sim, Moacir, outro dia havia gente, estava llena nas calles, as pessoas comprando. Então, sem as mascarillas, então volvemos um passo atrás. La verdad es que el estrés social que se está produciendo por este aislamiento está cada vez más grave. Las personas no consiguen más quedarse en su casa, se sienten con esa necesidad de salir, de ver más gente, de comprar, no sé, parece que es algo inevitable. Yo estoy muy feliz de estar en casa, por el contrario. No tengo ese instinto, no he salido nunca en un supermercado, no he hecho nada, mas yo veo aquí en la población, vi un poquito de la televisión, todas las tiendas llenas de gente, filas en las tiendas para comprar. Entonces es preocupante. El tiempo dirá, mas yo lo veo muy difícil.
Sí. Eres una excepción, Moacir, porque la mayoría de las personas no soporta más esa ansiedad de salir a las Sí, calles. es que yo consigo controlar mi mente en esta situación, ¿no? Eso es También, diferente. ¿No? Oye, sí, más nos estamos todos reinventando, ¿no? Porque en la reinventando. odontología vamos a tener que regresar a la clínica, ¿no? Exactamente. ¿Cómo ves tú este nuevo regreso, esta nueva vuelta al nuevo atendimiento en las clínicas? ¿Qué piensas sobre eso? ¿Tú estás trabajando full normalmente ahora Full, o...? full, pero con algunas modificaciones por la presencia de más EPIs, por supuesto, por las consultas, las citas más largas, yo tengo un tiempo mucho mayor entre los pacientes para desinfección de la sala, del espacio y todo más. Bien, por outro lado, Moacir, eu vejo, porque há especialidades, por supuesto, Luciano. Em la ortodoncia, nós logramos agendar nossos pacientes a cada 3 meses, 2 meses, em alguns casos, pero em outras situações, por exemplo, o paciente, o dentista que é reabilitador oral, que tem que fazer preparos muito largos por muito tempo, então a contaminação é muito maior. Então, o que eu vejo hoje, que hacemos? Sí. Por ejemplo, yo veo que en nuestro aire del consultorio estará lleno de virus, de contaminación, y nosotros vamos, de una forma o de otra, entrar en contacto. No sé, muchos van a tener una enfermedad más pequeña o asintomática, pero otros van a quedarse muy, muy malo. Todo depende de vários fatores, sempre, fatores genéticos, fatores físicos, ou seja, se tenho saúde física, se tenho saúde mental, se estou equilibrado, se não estou estressado, porque o estresse é um fator de redução da imunidade, reconhecidamente. Pero existe a carga, não sei se carga viral. Carga viral. Se a carga viral é muito alta, ou seja, se nosso paciente está muito contaminado, o risco do dentista quedar-se muito malo depois será muito maior. Ou seja, as medidas de prevenção básicas, eu tenho que conhecer a temperatura do paciente, saber seu passado, se estavam enfermos durante os dias, e buscar os pacientes, as pessoas que trataram os pacientes que estão assintomáticos. É o que posso fazer. Agora, todo irá cambiar-se no dia que a vacuna, vacina. Sí, la vacuna. La vacuna estará lista. Quando chegará a vacuna? Não sabemos. Então, meu amigo, estamos expostos. A odontologia é a profissão mais exposta do mundo, ¿sí? Porque estamos muito cerca dos pacientes. Pero lo que puedo hacer, lo más, sí, devemos reduzir a quantidade, se possível, de citas por el dia. Essa seria uma situação, porque eu tenho tempo de saber se estou enfermo ou não. Então, há clínicas que têm, por exemplo, 30 pacientes por el dia. Isto vai a cambiar-se, porque não é possível. Totalmente. Hoje em dia não existe mais. Outras existem sillas ao lado uma ao lado da outra. Isso também não se pode fazer. Então, mira, nós estamos numa situação muito similar a quando vivíamos. Eu não tenho esta idade, eu sei. Mas nos anos 80, vivíamos na situação do início da AIDS, da síndrome. SIDA. Porque, sim, a SIDA, os dentistas não usavam guantes, não usavam mascarilhas, não usavam nada. E cambiaram para a proteção. Hoje em dia, estamos agregando mais proteção. Pero é necessário. Sí, La verdad es que estamos... No. La verdad es que estamos todos, para volver a las clínicas, estamos todos cada vez más envueltos en la compra de los equipos de protección individual, lo que conocemos aquí en Brasil como EPIs, ¿no? Y también para el tratamiento hubo mucha búsqueda por los respiradores. Y normalmente todos estos equipos, todos estos instrumentos o los EPIs son fabricados en el mundo asiático.
y ellos representaron un monopolio exagerado sobre la producción de todos esos equipos de DPI. Y eso ha llegado ahora al mundo en esta época en que se comprobó pues que ellos están con ese poder todo. Y hay un movimiento como el Japón y otros países del mundo, hasta Estados Unidos, tienen un 83% de sus empresas, de sus compañías que están diciendo que van a salir de China, o lo que llaman ellos de relocalización, para evitar que esto continúe aconteciendo, que esto continúe pasando en el mundo. Que necesitas un guante, ¿quién lo fabrica? Solo la China. ¿Ah? Entonces me parece que hay un movimiento muy grande en términos de eso. ¿Qué has visto, qué has leído tú sobre esto? Mira, es una situación que no existe otro camino. O sea, la dependencia existe, la dependencia de China siempre habrá, porque ellos tienen mano de obra más económica, ellos tienen tecnología. Y por otro lado, esta pandemia cambió nuestro modo de pensar, nuestra manera de pensar. O sea, la dependencia nunca fue buena. Esta es la situación. Y tú escribiste muy bien sobre esto, Moacir. Tú puedes decirnos mucho más con respecto a eso. ¿Qué ves con respecto, por ejemplo, los respiradores siendo produzidos a todo tiempo, o sea, totalmente por China durante esses tempos? ¿Qué piensas ustedes de eso? ¿Y você? No, yo pienso que habrá, ahora sí, yo creo que sí, que los países en el mundo van a llevar sus fábricas nuevamente a otros lugares, porque no vamos a depender exclusivamente de China, ¿no? Y eso va a ser un golpe para China, por ejemplo, como Japón, que determinó ahora 2.2 billones de dólares para retirar algunas empresas de China, y como dije, Estados Unidos y otros muchos países. Y aquí mismo en Brasil estamos viendo que muchas empresas se dedicaron a fabricar los respiradores. O sea, podemos conseguir que esas empresas funcionen en nuestros países, dándole empleo a nuestra gente. Y yo pienso eso, que hay que mudar las leyes del trabajo. Vamos a mudarla. Vamos a traer empleo para nuestra gente. ¿Por qué tenemos que continuar en esto de dándole empleo solo a la República Popular de China? Vamos a crear empleos para nosotros, para nuestra gente. Eso es lo que yo pienso, que hay que hacer un movimiento para que... El gobierno tiene que reducir el costo Brasil. Si ustedes practican con empresarios, ellos dicen lo mismo. O sea, el costo Brasil es extremadamente alto. Entonces, no hay un incentivo para generarse más empleos. ¿Qué es lo que necesitamos en este momento? ¿No es verdad? Quizás el mundo entero. Esta pandemia cambia la cabeza de las personas, de los gobernantes, un poco por lo menos. O sea, nosotros estamos en otra situación, una situación totalmente inovadora, diferente. O sea, las crisis son buenas en algunos aspectos. O sea, hay que tomar actitudes en esos días. ¿No es verdad? Entonces, yo lo pienso. Salimos de aquella situación en que estamos acostumbrados. O sea, es inevitable. Entonces, en todo, en nuestra profesión, nuestra relación personal. O sea, las personas que no están bien con su matrimonio, con algún problema con su esposo, su esposa, ¿eh? ¿Qué están pasando las personas en sus casas, né? Que complicado. Hay muchos cambios. De toma de decisiones. Ok. Bueno, y hablando de decisiones, hoy es muy importante para nosotros que te estamos oyendo. Ya tú estás trabajando, me dices casi que normalmente. ¿Qué estrategias estás utilizando en tu clínica para el presente momento para superar esta crisis y hacer que tus pacientes regresen para ser atendidos? Bem, que tipo de aspectos? Eu sempre, durante a pandemia, eu sempre les informava. Eu creio que a informação, eu hacía algumas películas. Por exemplo, eu sou ortodoncista.
eu explico aos pacientes como criar os aparatos removíveis, cuidado com contaminação, lavar bem as mãos quando tomar os aparatos nas mãos, coisas básicas. Pero todo tem uma intenção de manter. Eu estava chamando a meus pacientes durante a pandemia, durante esses últimos meses, sim, então produzindo-se vídeos e coisas básicas de instruções. E outra coisa interessante, Moacir, o que não sei se passou com todos, pero eu tive em minha clínica praticamente o regresso de mais de 90% dos pacientes. Eu esperava que a maioria absoluta estaria sem empregos ou totalmente... claro que todos estão sentindo o problema econômico de todas as maneiras, pero eles consideram que nossa relação profissional e a necessidade de continuar o tratamento é primordial, é fundamental. Então, todos praticamente continuaram os tratamentos e nestes tempos, exatamente nestes dias, os pacientes, novos pacientes estão começando tratamentos e buscando por novos tratamentos. E tudo se deve a uma constante. Sempre estivemos na internet, ou seja, por instruções. Eu creio que nós somos, de uma forma, instrutores da população com respeito à saúde. Ou seja, eu me considero uma pessoa importante, por lo menos em meu barrio, para instruir. Por exemplo, eu estava em uma conferência há pouco da escola, explicando às professoras, aos outros padres, o que vai passar com nossos filhos quando volverem às classes. Então, eu me sinto na obrigação, com meu pouco conhecimento que seja, de instruir as pessoas, e isto hace muito bem, isto é muito bueno para mim. Eu me sinto bem. E é interessante que eu possa compartilhar nosso conhecimento com as pessoas, um pouco que seja. No, y eso que hace que estés presente en la memoria de los pacientes y en la memoria de las otras personas que están a tu alrededor. Eso es muy bueno. Entonces concordamos, sí, inclusive como decía el doctor de España, que él también ha trabajado en esa forma y nosotros también lo estamos haciendo, hacer que los clientes se mantengan con nuestra señal en su mente, ¿no? Más hoy, antes de continuar aquí, quiero darle las felicitaciones. Sé que hoy es su cumpleaños y con todo eso usted está aquí con nosotros hoy. Feliz cumpleaños, doctor Enrique Bassi. Sea muy feliz, muy feliz. Aprovechamos aquí darle para mí. Todos en mi casa, sí, por favor. Eso. Más, Enrique, vamos a hablar un poco ahora sobre el libro de las lecciones durante la pandemia. ¿Qué te llevó o qué te impulsó a escribir esta obra? ¿Qué te llevó a hacer esto? ¿Por qué? ¿Qué te motivó? Yo empecé con un pequeño artículo. Eu estava escrevendo aos colegas, principalmente ortodoncistas, que é a pandemia. Ou seja, eu estava escrevendo sobre o mercado de trabalho, sobre as medidas de proteção e tudo mais. E, em la medida que eu fui investigando as informações, eu encontrei uma quantidade gigante de informações. Eu me senti em la necessidade de buscar, graças por el cumpleaños, doutora, eu me senti em la necessidade de escrever muito mais e buscar auxílio de las pessoas. Graças, doutor Raul. Buscar auxílio de pessoas expertas em outros temas, como tu, assim, como o doutor Jacir Leal, um médico, como uma epidemiologista, pessoas que estão involucradas, que conhecem muito bem da enfermidade, das implicações e suas reflexões em la vida do profissional de la saúde, não somente odontólogo. Então, eu comecei invitando a los dentistas, e muito divertido, não é divertido, mas é diferente.
encontrei uma resistência, mira, entre colegas, Moacir, que diziam, isto irá passar em menos de um ano de março. Quer ir tranquilo, Henrique, isso vai passar, isso não vai passar nada, isso vamos encontrar uma vacuna em um mês. Então, eles estavam mais preocupados com a rotina e não encontravam algo diferente nesta situação muito complicada que estamos hoje. Eu devo respeito por la condição, pero a história demonstrou outra coisa. Então, eu busquei umas que foram excelentes. Uma abogada que escreveu sobre os contratos, a necessidade de, como é que eu posso falar? Rehacer as relações comerciais com seus pacientes, entende? De pensar de uma maneira diferente. Então, ou seja, existe um mundo todo que está diferente. É sobre este mundo que a mim me gostaria explicar um pouco. E estamos vivendo na pandemia. Esta é a diferença também. É diferente escrever sobre uma história que já passou. Ou seja, a pandemia está aqui, fora. Entonces, y por unos meses todavía. Yo la veo todavía por unos meses todavía. Entonces, yo encontré que lo más importante sería explicar lo que está pasando para la humanidad actual, reflexiones, por eso las reflexiones, el subtítulo del libro es Ciencia y reflexiones en los tiempos de la COVID-19. ¿Entiendes? Entonces, es ciencia. Muy bien. Eu busco referências e também também é reflexão. Eu tenho que pensar como uma pessoa que passará com minha vida personal ou com a vida de meus amigos, de los colegas, com tua vida, com a minha esposa, com minhas hijas. Então, sabe? Eu encontrei uma coisa muito interessante, Moacir. Simplesmente concluindo aqui. Enrique, tú debes haber estudiado mucho el tema, ¿no? Estudiaste mucho el tema. Y algo que siempre me ha llamado la atención y que quiero preguntarte, y es algo que es crucial en esta pandemia. ¿Tú crees, con todo lo que estudiaste, con todo lo que aprendiste para hacer este libro, que el virus podría haber sido contenido en China desde su inicio para que se evitara este exceso de diseminación por el mundo? ¿Qué te parece? ¿Tú crees que es...? La única manera de no tener este problema todo sería en la China. Sería en China. Porque fue la única oportunidad, una oportunidad de oro para contenerse la enfermedad. Esto es un hecho. Esto está escrito y será escrito en la historia. Y yo busqué. Eu estava dizendo que a conclusão que cheguei, uma delas é que nós outros já estávamos, o planeta já estava enfermo, pero a entrada do vírus foi simplesmente uma demonstração, não uma demonstração, mas uma aclaração da situação pandêmica que já vivia a humanidade de uma forma filosófica, já estou dizendo, por supuesto. Por outro lado, agora de acordo com a pergunta que aí contestando-te, China teve a única oportunidade de manter a enfermidade em la cidade de Wuhan no início da pandemia. Isso já passou e o governo, de uma maneira, eu não vou encontrar adjetivos aqui, mas de uma maneira que como se hacen as coisas em China, eles não disseram a verdade, não disseram a verdade para a humanidade, não disseram a verdade para a Organização Mundial da Saúde, que foi extremamente culpada na pandemia, segundo nossas investigações. Então, é isto. Tivemos uma oportunidade. China teve a oportunidade, pero se foi. Hoy, agora. Eso es una lección que nos va a quedar para el futuro. En la próxima que tengamos, hay que hacer y cercar el hecho y no dejar que esto pase con la humanidad, ¿no? En algunas películas, ¿no?
de Hollywood se ve eso, ¿no? Más solo en películas, en la realidad ha sido totalmente diferente, ¿no? Y una cosa, si el virus salió de Wuhan y se fue propagando por otros países, me parece a mí que las acciones de los responsables en cada país por prevenir estas crisis de pandemias y estas crisis de propagación de virus, ¿no? Fracasaron. ¿Cómo has encontrado en la literatura estas respuestas? Porque yo creo que los países fueron muy suaves al intentar contener en su inicio. Isto depende do país que estamos comentando. Vea, por exemplo, Taiwan. ¿Sabe cuántas personas muertas en Taiwán por la enfermedad? Vamos a decir, 7 personas. Desde el marzo no hay una persona que muere en Taiwán. ¿Por qué? En enero, ellos son expertos en pandemias. Ya tuvieron en 2003, tuvieron el H1N1, H1, ¿cómo que eu falo? H1N1. H1N1. Exato. Em 2003, tiveram a experiência de viver um surto local del lugar. Então, eles se cerraram em enero deste ano, enviaram um equipo de investigadores à China para conhecer a enfermidade e tomaram as informações e investigaram a enfermidade. E chegaram à conclusão que o país estaria totalmente cerrado em pouco tempo para chegar a mais pessoas. Então, o que passa é, ou em uma pandemia, agora já sabemos, tu cerras o país quando sabes que existe a enfermidade, que é o início de um surto em outro país que está... eu sei que não é fácil, claro. Estávamos em Brasil em carnaval nesta época, ou seja, não deveria haver carnaval em Brasil, mas imagine. Então, se o país estivesse cerrado, não haveria tantos doentes, enfermos. Mas a partir do momento que estamos com gente que não estão identificadas em população traindo o vírus, só existe uma maneira de identificá-los e aislar-los, assim? Esta é a maneira. Sim. Pero hacer isso em um país de 200 milhões de habitantes de uma maneira muito fácil. Em pessoas, em cidades menores, em países menores, mais pequenos, é mais fácil. Em Brasil não existe isso. Então, existe um capítulo do nosso livro do Dr. André Pacinato, que foi que é do programa de combate da situação da Covid, que eles chegaram a um determinado momento em abril e concluíram que não havia mais como segurar a população em suas casas, manter as populações em suas casas. Então, concluindo aqui, um dos autores, eles hicieron como coordenador da cidade, da pandemia em la cidade, abriram o comércio, abriram as coisas, pero identificaram as pessoas que estavam enfermas precocemente, ou seja, de uma maneira totalmente organizada, reduzindo-se assim a possibilidade de contaminação, ou seja, identificam as pessoas e lá retiram da população. Então, eles identificam as pessoas precocemente e têm um diagnóstico muito aberto, esta é a informação de quem são as pessoas que estão enfermas. Isto foi muito efetivo, mas estamos falando de uma cidade de mais ou menos 80 mil habitantes. Imagine em São Paulo, por exemplo, com 15 milhões de habitantes, é impossível. Bueno, es todo una experiencia para una próxima oportunidad que espero que no sea tan luego que llegue otra pandemia como esas, mas hay que tener un pulso fuerte y una mano firme para controlar esas acciones, porque si no, acontece lo que estamos viviendo el día de hoy, donde todos estamos recluidos en casas por causa que no tuvimos fuerza suficiente para conseguir controlar
la propagación del virus. Mas tú sabes que con todo esto, las noticias que llegan, ¿no? Son todas alarmantes. Estamos sufriendo una lavaje cerebral. Una mucha noticia que nosotros en español llamamos noticias chatarras. Los fake news nos afectan psicológicamente y llevan muchas personas a la depresión y las obligan entonces sí a querer salir a la calle, a querer salir a ver más personas, a socializarse, a sentir el placer de comprar algo. ¿Es posible controlar ese flujo de informaciones de fake news y cómo hacerlo? ¿Y qué recomiendas para que se restaure el equilibrio emocional en estas personas con toda esa experiencia estudiando el tema? La primeira coisa é manter-se tranquilo, porque o estresse emocional é o que existe de pior. Não é fácil, por supuesto que não. Unir-se à la família, que é o que se por el momento. La outra é, com respeito às informações, buscar fuentes fidedignas e das que traem informações diferentes, não estou dizendo equivocadas, mas diferentes. Devemos buscar outras fuentes, ou seja, hoje, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito prático. A Organização Mundial da Saúde, há 2 dias, explicou ao mundo que os pacientes, as pessoas assintomáticas, não transmitiam a enfermidade. Eu encontrei isso como sendo uma aberração incrível, que vai totalmente contra a todos os hallazgos científicos que dizem que as pessoas que não têm sintomatologia são as pessoas que transmitem a enfermidade. E a prova é que em enero milhões de habitantes de China saíram de China sem a enfermidade para o mundo. ¿Me escucha? Eso es verdad. ¿Sí? Se cortó el sonido de nuevo. De nuevo. Estamos teniendo problemas de conexión y eso acontece en este mundo digital. Es muy difícil controlar, mas el doctor está de vuelta. Ok, vamos. Entonces, decíamos por respeito à Organização Mundial da Saúde. Já veio a participação da Organização Mundial, que deveria ser organizada, a participação da enfermidade, da pandemia, igual à China. A China, os dois são alianças em la propagação da enfermidade. Isso estou dizendo de maneira muito aberta, porque a organização, a OMS, está totalmente equivocada em vários aspectos desde o início da pandemia. Eu não entendo como podem representar uma organização do mundo essas pessoas. Então, fake news existem, fuentes que são consideradas fidedignas como da organização que dizia que assintomáticos não transmitiam a enfermidade. Isto é totalmente totalmente equivocados. Então, é difícil, há que estudar e buscamos fazer outra coisa. Em nossos capítulos que levam informações técnicas, buscamos referências em mais. Por exemplo, o primeiro capítulo tem mais ou menos 70 referências bibliográficas. Porque eu necessitava trazer uma fonte fidedigna, ou por lo menos uma ou duas, que converte esta escrita em que se pode confiar. ¿Okay? Algo que tiene basamento científico. ¿Todo bien? ¿No? Algo que está sustentado en la literatura mundial, tiene validez internacional. Perfecto. ¿No?
Yo también sí estoy viendo muchos errores Exacto. de la Organización Mundial É de lo la que Salud. buscamos. É lo que Estamos buscamos. hablando Porque, el mira, distanciamiento social, lavar las manos, el uso de máscaras, son las medidas más recomendadas por el Ministerio de Salud, por la Organización Mundial de la Salud. ¿Será que solo esto es suficiente para contener el avance del coronavirus? ¿O existen otras formas de control que pueden ser utilizadas? isso é fundamental para não sobrecargar os sistemas de saúde, ou seja, tomar as medidas de distanciamento social e tudo mais. Isso é fundamental. Por outro lado, contener-se uma pandemia, em minha opinião, só existem dois caminhos, desafortunadamente. Uma, contaminar-se 70% da população. A segunda, vacunas. Então, de uma forma ou de outra, quando sai o livro, em finais de junho, agora, este mês, Qué de bien. uma maneira, sim, de uma maneira ou de outra, Moacir, estamos expostos a uma contaminação. Ou seja, devemos ter o sistema de saúde disponível. Esta é a condição. Por isso, as medidas de distanciamento social. Pero uma pandemia, luego que está, que hace parte de uma população, não se regressa de outra maneira. Solamente com a contaminação de muita gente. De muita gente. E principalmente os que têm problemas de saúde, como comorbidades, os maiores, ou seja, devem poner-se fora da sociedade. Esta é a condição essencial neste momento, sim, para que não tenha não quero me contaminar. Eu também, tampouco, doutor. Nadie quiere. Sim, então, se não queres contaminar-se, tienes que estar involucrada em plástico porque, mira, eu creio que já tenho os anticorpos, porque não é possível. Eu viajei durante o início da pandemia, eu assistia a dezenas de pacientes, então, não sei. Eu espero que Bueno, sim. se puede opinar porque tú estás en una ciudad muy pequeña y no había tanta contaminación como aquí en San Paulo, en una ciudad tan grande, ¿no? Porque yo tengo amigos médicos y dentistas que se contaminaron trabajando, ¿no? Inclusive algunos que fallecieron. ¿No? ¿Y qué pasó con los amigos? Algunos murieron. Otros les dio suave, no hubieron tantos problemas, unos más difíciles para pasar la enfermedad. Mas es así, depende, es muy difícil saber si te vas a contaminar y vas a conseguir sobrevivir. Porque si fuera fácil, como una gripe normal, bueno, pues todos se contaminan y listo, no hay problema. El problema es que la carga viral, dependiendo de tu estado inmunológico, se va a comportar de una manera diferente. Y eso es lo que no nos deja tranquilos. Sí, sabes que la otra situación que está en investigación es porque muy probablemente que tuvieron un contacto con un tipo de coronavirus hace tiempo y no desarrollaron ningún tipo de sintomatología, mas entonces ellos tienen anticuerpos a los coronavirus en general. Pero ¿cuántos nuevos coronavirus actuales, entran en contacto con esta persona que tiene una inmunización antigua? El cuerpo demuestra una guerra, una inflamación general de todo el cuerpo, intentando vencer un virus que no tiene una letalidad tan alta así. Entonces, el organismo se encuentra en una situación que se llama tempestade de oxitocinas, ¿no? Tempestad. De oxitocinas. Entonces, las personas entonces tienen una condición, entonces entran en una condición de enfermedad muy grave y son, por ejemplo, yo veo personas que tienen una salud perfecta y en 2 o 3 días están
en el hospital. Então, talvez esta condição que ando, pero me parece muito viável que isso seja possível. Ou seja, nós temos anticorpos a outros tipos de vírus e nosso corpo considera este atual muito grave. Pero, então, existe encontro de anticorpos de uma maneira extremamente... eu estou tentando explicar isso melhor, é difícil, mas ajuda-me. No, sí, sí. Entendió para entender, sí. Realmente, y creo que esto es lo que se está buscando con esta nueva vacuna, pues, para realmente traer estos anticuerpos y eso está ayudando a desarrollar la nueva vacuna para el coronavirus. Y esperemos que esté listo por lo menos en finales de agosto, septiembre, por ahí, ¿no? Ya se están haciendo algunas pruebas y así esperemos, porque si no, de este año, sí, de este año. Todo el mundo está trabajando en vuelta de eso, ¿no? ¿No? Sí, todo el mundo está. Será um recorde, ¿sabes? Porque es muy difícil. O que pasa que es que tienen que testar en muchas personas e porque há o risco de trair a enfermidade. Há vários tipos de vacunas, né? Mas existe o risco de trair a enfermidade de pessoas, de vários tipos de pessoas diferentes, de situações diferentes clínicas. Então, leva tempo, muito tempo. É perigoso. Así es más peligroso, más estamos todos rezando para que se encuentre la vacuna muy rápidamente. Y cuando hablamos de vacuna, hablamos de ideas positivas. Estamos queriendo buscar una cura para esta enfermedad, ¿eh? Y sabemos que las ideas positivas calman la mente y nos ayudan a superar la crisis y a tomar mejores decisiones. ¿Cuál es tu opinión sobre estas acciones que buscan traer toda esta energía positiva para nos ayudar a volver a la nueva normalidad? Es lo que funciona. Es lo que funciona. Tenemos que buscar resgatar nuestras fuerzas para simplemente soportar una situación diferente. Yo no puedo considerar, mira, nosotros estamos aquí practicando con salud, es lo que necesitamos. Entonces, hay que creer que las cosas esto va a pasar no sé si en un mes o dos, yo creo que 3 meses más o menos, es muy posible que las cosas van a estar en una situación mucho mejor en todo el mundo. Pero el mundo, hay que considerar que el mundo está diferente, simplemente esto. Y continuar. Yo creo que en este momento es un momento de buscar la intimidad, si nosotros estamos bien con nosotros, con nuestra situación espiritual, es importante. Yo tengo que buscar paz en ese momento. Y esto es lo que trae la positividad de pensamiento. Porque no hay... Mira, la preocupación, el estrés es lo que existe de peor en la persona. Lo que puede pasar influye en toda nuestra inmunidad, en nuestra resistencia. O sea, hay que trabajar el físico, trabalhar o mental, trabalhar o espiritual e continuar buscando crescer de várias maneiras, né? Crescer espiritualmente. Enrique, aprovechando esto que estás diciendo, mira, pues una pregunta muy clave. ¿Qué te inspira o te impulsa a vivir y ser una persona mejor? Una pregunta íntima que nos ayuda a todos. ¿Qué te inspira? Esto todo que estamos hablando neste momento, a família, a saúde, a tranquilidade e a paz. Eu creio que se tu tens algo assim, equilíbrio, a palavra é equilíbrio em tudo. Eu tenho que trabalhar de uma maneira, eu tenho que buscar estar bem com minha família, não é a situação que nós outros estamos não é fácil, é encontrar o equilíbrio emocional. Isso me hace suportar esta situação tão adversa, tão complexa. Eu estou seguro vai passar um dia. E nós vamos buscar as soluções, a ciência e trazer as soluções de uma maneira ou de outra.
y Dios estará con nosotros. Entonces, es lo que tengo que creer en este momento. Esta es la idea que soporta mi vida. ¿Entiendes? Fantástico. Creo que todos estamos pensando en la misma forma, que estamos en una época de introspección, de analizarnos, de pensar, de reavaliar nuestra vida. Y como tú dices, una de las cosas más importantes para mí es la familia, estar bien con las familias, tener bastantes amigos, ¿no? Poder conversar con muchos amigos y cambiar ideas es muy importante, ¿no? Oye, se me ha olvidado, aquí al lado derecho tienen un corazoncito. Por favor, denle clic a ese corazoncito para que el Moacir se ponga feliz y el Basi también, que hoy es su cumpleaños. Dele un corazoncito al doctor Basi para darle el cumpleaños en feliz Gracias. cumpleaños. Feliz cumpleaños. Santa, muchas gracias, sí. Beso. Oye, te voy a preguntar, tú sabes que por todo lo que me has dicho, te coloca a ti como un emprendedor, o sea, alguien que siempre busca vencer unos desafíos. Con tu visión de emprendedor, ¿qué acciones recomendarías en esta crisis ahora para los dentistas cuando están comenzando? ¿Qué acciones tú crees que ellos podrían estar implantando en sus clínicas, implementando? ¿Me escuchas? Ah, ok. Disculpa, me Perfecto. falló un poquito Perfecto. de la llamada. Emprendedor, de acuerdo a tu visión de emprendedor, ¿qué consejo le puedes dar a los dentistas que están volviendo a su trabajo y encuentran Sí. estas grandes dificultades? Sí. Bajo punto de práctico, yo veo en mejor camino en este momento es la diferenciación profesional. Siempre fue, pero es fundamental la diferenciación. Yo tengo que buscar soluciones para para los pacientes que vienen de una manera diferente. Ellos estarán más exigentes, ellos van, por la condición financiera más compleja, ellos van a pensar antes de pagar a los profesionales. Entonces, yo tengo que demostrar seguridad. Essa é uma forma de uma prática. A outra, e mais um pouco mais filosófica, é que eu tenho que buscar um pouco mais nesse momento, a mim me parece isso, um pouco mais a relação mais humana, um pouco menos comercial com meus pacientes. Eles têm que encontrar-se em sua casa, quando estão em nossas clínicas. É diferente, porque a relação comercial neste momento não funciona. Eles não estão, neste momento, necessitando tratar o dente que está... O dente não se vê nada neste momento, né? Aquelas mascarilhas tampam tudo. Então, eles querem ser empáticos. No. O sea, la empatía. Sí. La empatía es el tema. Para suportar uma situação compleja. E nós somos odontólogos, estamos muito cerca das pessoas. Estás diciendo, la empatía, ese calor humano hay que dárselo a los clientes. Creo que eso es una de las maneras más interesantes de regresar al consultorio, mostrando que eres un ser humano, cariñoso, prestativo, ¿no? Principalmente con los más señores, los más adultos, los niños que sufrieron mucho, pues me parece que es fundamental, ¿no? Basi, tú has estado dando cursos en varios países de América y de Europa, y la educación se ha visto directamente afectada por esta crisis. ¿Qué cambio tú ves en este sector de la educación? Está muy claro que nosotros vamos a utilizar las vías electrónicas para comunicarse con los... Yo estoy dando clases, por ejemplo, a un grupo de Ecuador nestes dias. Eu tive uma oportunidade de dar uma classe para pessoas de todos os lugares, de vários lugares, havia mais de 20 pessoas. Bem, então a educação se cambiou totalmente por os meios eletrônicos, pero a parte prática, devemos entender a odontologia é muito importante e devemos buscar algumas soluções para que, não sei, eu tenho que buscar, por exemplo, pessoas em outros países que têm uma prática, que têm um conhecimento
de los temas que estou impartindo em meu país, porque eu não posso mais viajar, então espero tudo isso também. Tudo isso se vai passar com a chegada de uma vacuna, né? Então, neste momento estamos vivendo uma educação muito diferente que está caminhando-se. Nós vamos utilizar, isto é fundamental, cara, por los custos também. Vamos utilizar os meios da internet para a educação. Por outro lado, há que existir a presença do professor, porque a odontologia é prática, a odontologia é viva. Nós temos manos para treinamento, então isso não se hace aqui eletronicamente, na verdade. Oye, doctor Bassi, me gustaría que aprovechar estos últimos 2 o 3 minutos que tenemos para que hiciera sus consideraciones finales. Bom, eu vou falar em português, chega de portunhol um pouquinho. Obrigado, então, Moacir, pela oportunidade. Estou aqui, né, fazendo meu aniversário, trabalhando. Para mim, isso não é um trabalho, isso aqui é um prazer estar com vocês aí. Eu mando um beijo para todos, um abraço, vontade de abraçar as pessoas, mas eu deixo aqui uma mensagem de introspecção, como nós conversamos, ou seja, nós temos que mudar um pouquinho, olhar mais para o nosso íntimo e continuar adiante. Eu acho que esse é o caminho, e nós vamos conseguir vencer tudo isso. Eu acho que não vai demorar, vai ser antes que isso. Vai ser. E o nosso livro, né, Moacir, o seu também, né, que você também escreveu, estará ajudando um pouco a entender tudo isso. Ok? Muito bem, doutor Bassi, para mim ha sido uma honra ter você aqui no seu aniversário, falando sobre sua experiência em publicar o livro nesta época tão difícil, juntou com vários autores que o homenagearam, aceitando o desafio, né? Publicando lições em meio à pandemia. É um livro que deve ficar publicado agora no final desse mês e vai ser um sucesso, porque acho que não tem nenhum outro livro publicado na área nesse sentido. A gente já viu algumas coisas que estão sendo colocadas no livro, já está pronto, já está na gráfica, eu sei disso. Eu lhe dou os parabéns por essa iniciativa. Foi muito bom conversar com você. Eu acredito em considerações críticas que o senhor fez e nada mais do que agradecer novamente a sua participação. Eu sei que foi com todas essas dificuldades que hemos tido aqui para nos manter conectados, ha sido difícil, mas o senhor está voltando aqui na nossa tela nos últimos 30 segundos e eu aproveito novamente para lhe dar os parabéns, para falar muito obrigado. Nos faltamos já mais 25 segundos para terminar. Quero convidar a saúde para todos nós, né? Que nós consigamos superar essa crise. Quero invitar a todos na sexta-feira a assistir uma nova conferência, agradecer e muito obrigado. Nos despedimos por aqui. Um grande abraço a todos. Tchau, fica com Deus. Tchau.